Saudações, saudações, boa noite a todos. Cá estamos para mais um programa Farol da Terra. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2016. Espero que todos estejam bem. Sempre falo isso no início, né? Mas é um desejo sincero que estejamos todos bem. Porque, para quem participou, está participando, né, das mentalizações do grupo que eu estou montando, chamado Grupo do 100, nós estamos focando a aura da proteção, a energia, a força da proteção em nós e também a alegria, a felicidade, que é para nos conectar com mais alegria, com mais felicidade. O mundo nos empurra para baixo. O mundo faz com que a gente tenha sensações nesses dias horripilantes. Muita gente talvez não queira ver, muita gente não queira sentir, mas o que está acontecendo no mundo é algo indescritível, que as pessoas ainda têm como normal, porque a TV banaliza tudo. Mas estamos em momentos críticos e piorando cada dia mais, não estamos melhorando. Apesar de que crise é crescimento, faz parte de um processo, mas não precisaria ser assim, porque nós temos exemplos aqui mesmo na Terra de outros países ou de outros povos que não precisam tanta desgraça para aprender coisas básicas. E hoje o dia está repleto de informação, a nossa noite, né? Apesar que a noite faz parte do dia, repleto de informações que eu não sei se eu vou conseguir falar tudo no tempo que temos, mas eu vou tentar o máximo possível. Tentar no sentido de, nós vamos fazer, né? Vamos colocando as informações e o que eu não consegui hoje, como sempre, a gente deixa para a próxima semana. Mas antes, quero deixar um recado. Mais de um recado. Primeiro, hoje às 22 horas, o professor Fábio Curi Saroshi vai estar aqui falando sobre o segundo seminário de UFO-Arqueologia. O primeiro seminário foi praticamente unânime, né? A maioria das pessoas, não consegui falar com todos ainda, mas com todos que eu consegui falar, querem voltar a fazer novamente a segunda aula, né? O primeiro seminário foi uma introdução à UFO-Arqueologia, e isso abre portas para um monte de outras coisas. Então, às 22 horas, hoje, o professor Fábio estará aqui na Rádio da Terra, conectado conosco para passar umas dicas, passar um pouquinho mais sobre como será a segunda aula do seminário de UFO-Arqueologia. Tá? Não perca. Quem gosta de mistérios, quem gosta de saber um pouquinho mais de tudo que está acontecendo por trás dos bastidores, aquelas coisas veladas, secretas, o professor Fábio é especialista nisso e vai trazer em cada seminário informações mais avançadas. Aqui, a primeira aula, a gente precisa o quê? Fazer um ajuste, né, das informações básicas para todos, que quem assistiu já viu que é muito interessante, para equalizar as pessoas. Então, a segunda aula vai vindo mais, a terceira mais, até chegar em níveis que dá para falar coisas mais fortes ainda, dependendo, claro, das pessoas. Então eu peço também, divulgue o seminário, segundo seminário de UFO-Arqueologia. A inscrição é pelo site da Rádio da Terra. Aí mesmo, no site da rádio, vocês têm como acessar, fazer a sua inscrição. Divulgue, porque só vamos conseguir, né, manter tudo isso com esses eventos, né? Nós temos a Rádio da Terra, que eu trago para vocês, e outros profissionais trazem, o Vander dos Santos traz aí informações maravilhosas que têm transformado a vida de pessoas, e ao mesmo tempo nós precisamos fazer esses eventos fechados para grupos que se interessam, para que a gente consiga manter tudo isso, tá bom? Eu estou vendo uma mensagem aqui que a Nayana colocou. Deixa eu ver. Olá a todos. Celso, lá vai a tarefa de casa. No filme Eles Vivem, o que eu mais gostei foi que o cara loiro, protagonista principal, lutou até o final sem desistir. Pois é, muita gente... Eu mesmo acho que já tinha desistido naquela luta deles ali, viu?
E do filme Tomorrowland, o que mais gostei foi a equipe que eles montaram no final para iniciar a construção de um paradigma novo. Aliás, essa equipe me lembrou o grupo do 100. Fora isso, me lembrei de uma música linda cantada pela clássica Cássia Eller, que fala da Pedra da Gávea, em que esteve na primeira aula. Ufarqueologia pode gostar de ouvir, para quem esteve. Sim, que nós falamos um pouco sobre a Pedra da Gávea no primeiro seminário de Ufarqueologia. Obrigado, Nayana. A Ana fez a tarefa, olha só que show. Pois é, mas tem muita coisa nesse filme Eles Vivem que nós estamos vivendo hoje e não sabemos, né? Inclusive, temos que desenvolver algumas tecnologias, como eles fizeram no filme, já dando uma dica para nós. Então, muita coisa interessante. E o Tomorrowland é fantástico, né, gente? Fantástico. Só que é isso, persistência. A gente está num momento que você escolhe ou dança junto com a lambada, ou faz alguma coisa diferente, né? E fazer alguma coisa diferente é fazer mesmo. Não é entrar numa crença furada qualquer aí e achar que está adorando o santo certo, né? Nem sei se tem santo certo para adorar hoje em dia, que a coisa está muito complexa, muito complexa. Eu lancei um post, né? Esses nomes em inglês, o Daniel quer falar sobre esses nomes em inglês, são complicados. Lancei um post falando sobre o Papa, né, os 2 últimos Papas, e por lá você vê que gente se dói com isso, né? Então, pessoas que ainda estão enraizadas numa crença que nunca existiu, né? O cristianismo, infelizmente, se alguém aqui ainda acredita nisso, esse cristianismo doido que tem por aí é mais uma forma de aprisionar as mentes da pessoa. Uma coisa é a força crística, que os essênios, né, estudavam, que os cátaros estudavam, o poder que tem essa união, esses estudos. Outra coisa é esse cristianismo que está aí, que não serve para nada. Mas as pessoas se apegam, mesmo a gente falando. Uma coisa é você não saber, e outra coisa é você não querer saber. E eu sei que a gente cai, né, a gente cai na malha, porque eles propagam umas coisas maravilhosas, né? Mas isso faz parte do sistema, isso faz parte do quê? Se for uma coisa ruim, como é que eu vou atrair pessoas para uma coisa ruim, que não me dá nenhuma aparência boa, né? É isso. Mas vamos lá, o Emerson colocou aqui, o conflito está no apego ao que nos é natural. Pois é, a Laína falou que gostou da luta dele. Porque ele e aquele amigo dele, né, o amigo não queria saber de nada, por quê? Família, filho, emprego. Não quero ver. Ele falando, coloque esse óculos aqui. Você vai ver o que eu estou vendo, você vai entender. Não, eu não quero ver. E os dois, um tirando sangue do outro, brigando mesmo de murro, de soco, de pontapé. E dois, entre aspas, amigos, né? Até que no último momento o cara vê. Aí a coisa muda, mas é difícil acordar as pessoas. Realmente não está fácil acordar as pessoas. Não é nem por tentativa, é porque as pessoas não querem, né? Elas já falam, não tô afim. Não tô afim. Deixa eu ver se mais alguém escreveu algo antes aqui. Eu acho que não, né? Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Ainda tem como assistir a primeira aula do seminário. Então, Serena, para as pessoas que querem assistir, você faz a inscrição do mesmo jeito. Você pode fazer, é o mesmo valor, tá? Não muda nada. Aí eu te libero o vídeo, tá? Dá para fazer isso. Você faz a inscrição. Pode até fazer a inscrição para o segundo, aí você faz 2 vezes, porque daí você assiste já o primeiro e o segundo, né? Pode comprar 2 inscrições, aí você vai ter o primeiro e o segundo, porque eu acabei gravando, a intenção não é gravar, né? Porque é seminário, imagina, você vai no seminário, assiste o seminário e vai embora, não tem gravação. Mas como a gente está nesse mundo virtual, nessa coisa de facilitar, eu até estou fazendo isso para algumas pessoas. Não é a intenção fazer isso sempre, porque nós não temos pessoas para coordenar isso, tá? Porque só eu e mais uma pessoa, eu e o Marcelo, né? Que a gente faz
o que dá para fazer, mas não dá para ficar coordenando muita gente. Tem gente que entra só para bagunçar, tem gente que quer piratear as coisas, sempre acontece essa falta, esse brasileirismo horripilante, por isso que o Brasil não vai para frente, não é por causa dos políticos, é por causa das pessoas, né? Com essas brasileirices ferrenhas. Então é complicado, mas dá para fazer, tá, Serena? Se você realmente quiser, entre em contato comigo, mas já a dica eu já te dou. Aí você compra duas inscrições, a primeira e a segunda. Eu libero o vídeo para você da primeira, para você assistir, fica só 2 dias para você assistir e já sai do ar, tá? A gente está fazendo isso realmente para quem não consegue estar no horário ali e quer participar. Aí dá para a gente fazer desse jeito. É que como isso gera, né? Tem que pegar o seu e-mail, liberar para você, vem outra pessoa fora do grupo, então é um trabalho que a gente tem extra, por isso que não dá para fazer isso com muitas pessoas, mas quem tiver interessado, pode ter certeza, entre em contato que a gente dá um jeitinho de encaixar você para acompanhar. Não percam, gente, é muito bacana. Até peço aí, quem assistiu o seminário, coloca um depoimento de como foi o seminário para você, para incentivar as pessoas, porque esse é o nosso grupo, essa é a nossa casa de entender, de aprender coisas diferentes, e eu estou trazendo para vocês pessoas gabaritadas para falar coisas diferentes. A nossa ufologia, essa é uma ufologia iniciática, uma ufologia diferente, não é aquelas coisas de ficar só analisando pontinho, pontinho, pontinho. Já cansei anos e anos de pontinho no céu, isso é assim, isso é assado. Não, nós vamos contar a história de tudo que está acontecendo, até onde a gente sabe, e fatos que não estão na internet, não está nos sites, não está em lugar nenhum, coisas que ficam muitas vezes veladas a grupos restritos, tá bom? E a outra novidade também é a seguinte, olha só, para quem curte o Arquivo X tem tudo a ver com o nosso programa, né? Sempre eu tive comigo assim que o nosso programa é como se fosse um tipo de Arquivo X. Aí nada mais, nada menos que uma das nossas ouvintes aqui, a Marina, não sei se ela está presente, ela entrou em contato comigo falando sobre o presidente do grupo Arquivo X Brasil, que é o maior fã-clube do Arquivo X da América Latina. Ela bateu um papo com ele, que ele se conhece, então nós vamos fazer uma entrevista com ele a semana que vem, segunda-feira que vem. Então o nosso programa, a gente vai dar uma pausa aqui do Farol da Terra, só a semana que vem. Não se preocupe, eu sei que tem muita gente que não gosta, às vezes que eu paro, né? Mas aqui nós vamos estar dentro, nós vamos falar sobre os novos seriados, revisar um pouquinho do que aconteceu, tem muita coisa interessante sobre o Arquivo X, e a oportunidade de conversar com o senhor Q, né? O senhor Q é o Carlos Quintino, ele tem esse codinome, né, senhor Q, que é o responsável, presidente sobre o Arquivo X no Brasil, esse grupo, né, grande grupo, o maior da América Latina, vai trazer para a gente muita coisa sobre o Arquivo X. Então a semana que vem, não perca, convide pessoas, se você gosta do Arquivo X, conhece quem gosta do Arquivo X, traz aí para a gente compartilhar aqui na Rádio da Terra. Bem, eu vou ler o que vocês estão comentando aqui no chat, para não perder. Mas antes de ler, gente, agora há pouco eu recebi um depoimento. Eu preciso compartilhar com vocês esse depoimento. Escutem a palavra que eu falei, compartilhar com vocês esse depoimento. Porque aquilo que eu recebo de bom para mim, eu quero compartilhar, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Da mesma forma que quando eu descubro coisas do Arco da Velha que me deixam assim, putz grila, eu também gosto de compartilhar para acordar as pessoas. Só que nem sempre elas acordam, né? Então, mas aí tudo bem, aí faz parte de cada um. Mas eu recebi um depoimento aqui agora, que como, né, tem muitos depoimentos, até peço, gente, quando vocês quiserem deixar um depoimento guardado de forma mais fixa, mais definitiva, copie esse depoimento que você coloca para mim aqui no chat ou no meu Facebook, copie e coloca no meu site www.celsozimon.com.br. Lá tem uma barra só de depoimentos, tá? Tem uma página só para depoimentos. Por quê? Porque daí lá fica guardado, né? Fica registrado. Aqui no chat ele se perde. Então seria muito bom você também deixar as pessoas que queiram fazer depoimentos, falar como está sendo todo esse nosso processo. Coloca também no meu site. Entra lá, celsozimon.com.br, se alguém puder digitar aí para mim.
vai ser legal. Então, olha só, escute isso, Celso. Conclusão. Precisamos continuar sonhando juntos, meu irmão. Você não está sozinho e nem eu. Agora que eu te encontrei, me sinto muito mais forte e pensar que eu já estava bem desanimada. Avante, meu irmão, meu amigo. Estamos juntos em 432 Hz e a coragem pulsando a 1000 Hz em nossos corações. Meu coração pulsou mais forte e voltou a acreditar no mundo melhor, no momento em que eu conheci você, a Rádio da Terra, a Biovida, o Evangelho Sanctus. Luz sobre todos nós. Namastê, Celso Zimon. Namastê. Só não vou colocar o nome da pessoa porque eu não sei se ela gostaria que eu divulgasse isso ou não, mas pelo menos a informação está aí. Tenho recebido muita coisa bacana e quero compartilhar com vocês. Às vezes eu não falo aqui o depoimento para não ficar aquela coisa piegas, né, de ficar falando de mim, porque essa não é a intenção. A intenção é compartilhar aquilo que as pessoas estão sentindo, o resultado daquilo que a gente está fazendo, e juntos podemos muito mais. Então essa pessoa que mandou o depoimento para mim, se ela estiver me ouvindo, ou ouvir depois na gravação, é uma pessoa ideal para participar do grupo do 100. Não sei se ela pode ou gostaria, mas pela sensibilidade, uma pessoa ideal para participar do grupo do 100. E eu peço para que vocês entrem em contato com a Marli Rise, eu vi que ela já está aí no chat, Marli Rise. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais, em participar do grupo do 100. O grupo do 100 é um grupo que a gente quer fazer realmente ação. Não adianta só ter informação, não adianta ficar xingando, não adianta ficar todo mundo nervoso, irritado, e aqui eu falando e vocês ouvindo, mas o que nós vamos fazer com isso? Então, aquelas pessoas que querem um basta, que não estão mais preocupadas com o sistema, não estão mais preocupadas com frescurices, né? Eu até brinco com algumas pessoas nos mais íntimos aqui, desculpa a palavra, com as viadices, né? Não no sentido pejorativo da opção sexual, mas no sentido pejorativo de frescurite das pessoas mesmo. As pessoas que já estão cansadas, querem dar um basta nisso tudo, pelo menos fazer alguma coisa, né? Esse grupo do 100 é um projeto meu de muitos anos. Eu já fiz isso há um tempo atrás, não eram 100 pessoas, eram poucas pessoas. E tivemos resultados impressionantes. E agora voltou a oportunidade de montar algo maior. Então, se você se sentir chamada para isso, entre em contato. Quem tiver interesse em saber mais, entre em contato com a Marli. Marli Rise está aí no chat. Bate um papo com ela para participar do grupo do 100. Porém, só entra no grupo do 100 pessoas que ouvem esse programa Farol da Terra, entende sobre tudo isso e não vai ficar na hora lá de kikiki, né? Quando é para um encontro presencial. Por enquanto é virtual. Nós estamos montando esse grupo de 100 pessoas. Só pessoas que estejam cansadas. Não adianta chegar lá e falar, não, eu acredito na política, não, eu acredito no Papa, não, eu acredito em... Então você está fora, você não está no grupo do 100. O grupo do 100 é para quem já sabe que passou da curva, não aguenta mais essas mentiras espalhadas no mundo. E isso não significa que se tem alguém aqui ouvindo e acredita ainda nas coisas, amém, nós estamos juntos, estou segurando a sua mão. Eu estou falando para o grupo do 100. Tá? Nesse grupo do 100 não tem como ter esse tipo de pessoa para as práticas, porque aí a gente não vai fluir, né? Então é um tipo de pessoa que está a fim de fazer outras coisas. Fora isso, você está sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda para ouvir, para participar aqui, e que essas informações possam somar alguma coisa na sua vida. Eu não sou separatista de forma alguma, eu só coloco organização mediante os momentos que eu quero fazer uma ação. Tá? Bem entendido isso? Então a Marli está aí, qualquer coisa vocês podem perguntar para ela sobre o grupo do 100. Não dá o nome à toa, não. É para quem está ouvindo esses programas e gosta de tudo isso e quer saber mais. Celso, na verdade, as pessoas buscam refúgio no cristianismo, seja a igreja católica ou igrejas evangélicas, como refúgio e resposta a esse mundo louco, desequilibrado,
que a gente vive. Eu até entendo essas pessoas e sei que tem uma hora que a gente precisa de uma mão. E sim, é um refúgio, sim. Só que vai olhar, mudou alguma coisa? Né? Depois a pessoa está lá, acalma. E aí, tem algo mais? Não tem, né? Então é válido para você não entrar em desespero. Então é maravilhoso. Só que tem muitas pessoas que param nisso. Nossa, salvou a minha vida. Eu ia para cá e não fui, eu tô para cá. Tá, mas você tá para cá o quê? Fazendo o que todo mundo tá fazendo, uma pessoa normal tá fazendo nada demais, não tá sendo nada demais. Ajudar o outro, dar comida aqui, fazer um carinho ali, né, uma caridade, isso aí faz parte da humanidade. Você não precisa ser religioso para fazer isso e nem dizer que a sua religião te salvou por causa disso. Isso aí tem que ser uma coisa normal da humanidade. E é justamente por haver separação que existe pessoas com necessidades, porque quando houver união de verdade, não vai ter pessoas com necessidades. Não haverá pessoas com necessidade. Tem hora que eu nem sei mais se falo português, inglês ou caipirês aqui, que o português é complicado. Uma língua chula, assim como muitas outras, né? E os professores de português não gostam muito que eu falo isso, mas ué. Esses dias eu escrevi para vocês, acho que foi semana passada, escrevi casa aqui de 10 maneiras diferentes, você pronuncia igual. E isso gera, quando existe possibilidades de justificativa, né, consonâncias, você está atestando a possibilidade de erro, ou seja, é burrice. E a notícia de hoje, cartas mostram relação próxima entre João Paulo II e mulher casada durante 30 anos. O Papa trocou cartas íntimas com uma filósofa casada. Não, isso é de menos, gente. Isso aí, normal. A igreja... é complicado, né? As coisas caem na... Eu cuido de pessoas, tá? Eu trato de amantes de padre. Na minha família tem 2 arcebispos. O meu avô, olha para aqui, meu avô foi a primeira pessoa e a única pessoa, enquanto vivo, que tinha autorização de mexer com os ouros que eram doados para a Basílica aqui em Aparecida, que eu moro do lado de Aparecida. O único responsável por mexer naquilo ali, avaliar aquilo ali e fazer o que quiser com aquilo ali, no bom sentido ou no mau sentido, não sei, era o meu avô. Ele distribuía, ele avaliava, falava, isso aqui é assim, aqui é assado, tal. E aí ele via o que acontecia. Ele não levava para ele, não podia, né? Mas ele viu o que acontecia com aquilo. Para onde que ia aquilo? Todas as doações, as pessoas que jogavam ouro, tal. Meu avô, tá vendo? Olha para mim. O meu avô tem 2 arcebispos na minha família e mais uma meia dúzia de padre. Conheço a bagunça que é. Não adianta botar pano quente, não adianta, não dá. Não dá, tá? E mesmo assim, digo para vocês, eles não sabem nada ainda, porque a coisa lá para cima é pior. Eles são uma ferramenta do sistema. Eu trabalho com pessoas aqui, atendo pessoas o tempo todo da Basílica, daqui de Aparecida, a loucura que são esses padres, a loucura, a ganância, Tá. Conheço uma pessoa que foi chamado para desentupir os ralos lá do mosteiro que tem aqui em Aparecida, e o que ele me conta, né? Que ele é pai de um amigo meu que trabalha nessa coisa, que ele me conta o que ele acha lá na hora que vai desentupir os ralos. Então eu não falo de internet, tem gente que fala aí, essas coisas de... Até gente que entende de conspiração, sabe que tem coisa de saúde, mas mexeu na religião, ficou nervoso, né? Essas coisas de conspiração, me prove. Vem aqui que eu te mostro, vai passear. Até esses dias eu falei, vai passear lá no Canadá, conversar com os nativos, e eu tenho amigos lá, vai conversar com os nativos lá, o que aconteceu, né, das igrejas, das catequeses, das evangelizações, de quando a rainha foi visitar. Ia 15... né? Não, vamos fazer uma catequese, a gente vai andar uma trilha aqui na mata. Rainha, Queen, na mata, bispos, papas, iam 20 crianças, voltavam 7. E o que aconteciam com as outras? Nativo, ninguém fala nada. Sumiu, desapareceu, puf. E quem tentou colocar isso, teve um padre até que tentou colocar isso à tona lá, acabam com os nativos, acabam com DNA, eles buscam esses DNAs ativos para fazer uma loucura com essas pessoas, com essas crianças.
E fica cheio de dodóizinho depois. Tem um... Eu tenho, só não sei onde está. Tem uma... Circulou já na internet há muitos anos atrás. Eita, moleque chato. Um moleque perguntando: pai, mas se aniversário de Jesus, Natal, era dia tal, por que é tantos dias assim, tantos dias assados? Né? Questionando as datas que não bate nada. Né? E o pai mandava falar com a esposa mandava falar com não sei quem, com a professora de catequismo, que o professor de catequismo mandou o menino ficar quieto. Eita, moleque chato, é o título, né, que tem esse negócio. Se alguém achar, coloca aí. Então tá aí, a própria bagunça começa, então revela, né? Não, vamos organizar a coisa. Não, fica todo mundo quietinho. Vamos lá então. E a notícia hoje: cartas mostram relação... essa eu já li da Marina aqui. Celso, o seminário foi 1000% e mais ainda de minha expectativa. Então, Juteba, eu acho que você entendeu, assim como todas as pessoas, a Marina também participou, conteúdos novos, muita coisa a aprender. Vocês viram que foi básico, que é para quê? Para ajustar as pessoas, né? Ajustar esse conhecimento básico de ufarqueologia, entender um pouquinho as palavras, aquelas pinturas. Na história, gente... Só que é história de verdade em relação ao que a gente não está sabendo, não essa história maquiada. Então imagina quanto não vale isso, né? Nós colocamos esse valor, um valor simbólico. Esses seminários com o professor Fábio deveriam valer no mínimo uns 200, 250 reais cada um. Tá, imagina que se você sai da sua casa, né, mas a maioria das pessoas aqui do Vale Paraíba vai assistir uma palestra, alguma coisa, vai para São Paulo. E de volta para São Paulo já deu 70 reais de ônibus. Fora comida, entre outras coisas. Se é de um dia para o outro, tem hotel. Então, você pescou, você já gastou 70 reais. Só de ir de volta para São Paulo. Esse é o valor da nossa palestra. Isso a gente faz para ajudar. Tá? Então, está na hora de todo mundo se unir e dar um jeitinho de fazer. Foi espetacular, muitos conteúdos novos, muita coisa para aprender. O seminário foi ótimo, muitas revelações e tópicos que geraram inúmeras pesquisas. Tá? Então, dia 24, gente, o próximo está chegando aí. Arquivo Z. Legal, Emerson. Essa eu não tinha pensado ainda, né? Arquivo Z. Faz parte. Então, nós, de certa forma, estamos aqui fazendo virtualmente o Arquivo X, né? Um pouquinho disso. Senhor Keu Quintino, presidente do fã-clube. Então, a Marina, que foi a peça fundamental para trazer o Quintino aqui para a nossa entrevista semana que vem. Sempre achei os ET burros. Depois que vi um objeto não identificado aos 18 anos, depois do seminário, entendi muitas coisas. Pois é, que a gente tem uma visão da coisa e depois isso muda, né? Daniel, gostei muito do seminário. O Fábio é ótimo, bom demais, legal. Silvio coloca: temos certeza que a sociedade que a gente vive, fosse uma civilização mais evoluída, com pessoas equilibradas, seja católica e evangélicas, teriam força mínima. A força máxima de que é fruto justamente de uma sociedade doente, que nesse mundo louco que a gente vive. Pessoal bebe, jovens enche a cara. Isso é o reflexo, né? E vai por aí afora, acaba voltando por pura falta de... as pessoas voltam para a igreja por falta de opção. Porque assim, o negócio está nesse nível. Aí o povo baixa o nível. Porque se isso é Deus, né, a pessoa acha que não tem nada acima disso, então aquilo ali é uma loucura. Aí as pessoas não gostam daquilo. Por isso que fica mudando, né? Vai borboleteando, né? Vai pulando igual macaco de galho em galho em todas as religiões, em todas as seitas. Porque não encontra nada em nenhuma delas, porque é tudo mentira. Até as espiritualistas são mentira na maioria dos casos. Aí o que acontece? Ela entra em depressão, ela baixa. Vai para o sexo, vai para a bebida, vai para a droga, baixa a frequência. Aí na hora que ela está vivendo o desespero, ela fala: nossa, eu estava acho que um pouquinho melhor antes. Aí ela volta. Só que esse voltar para lá ainda é negativo, é abaixo de 0. Entendeu? Nós estamos muito defasados, gente. Muito defasados. Não dá para ficar aí preso a frases, o povo das frases bonitas na internet, o povo dos bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, meu Deus, né? Tá tudo isso aí, é ilusão. A gente tem que estar lá em cima. A gente já tem que estar brigando com o capeta. A gente tem que estar dando porrada frente a frente com o capeta aqui. Não ficar aí, lulu, lá. Nayana, fiquei impressionada com o que aprendi na primeira aula do seminário.
Muito conteúdo de qualidade mesmo, foram 4 horas de informação. Pois é, nós programamos 2 horas de palestra e mais algum momento para perguntas, mas a coisa se estendeu até meia-noite. Quem estava lá aproveitou muito. Deixa eu ver. Vilma Fernandes, não acredito que estou perdendo tudo hoje. Bem, aí não sei. Aperta F5 aí. Para quem ainda não viu, a Débora colocou um link que eu não sei do que é. Eu acho que é do Arquivo X, né? Deve ser do Arquivo X. E hoje tem o 5º episódio da nova temporada. Hoje, meia-noite mais ou menos, né? Hoje tem, então vamos lá na Fox. Deixa eu ver o que mais. Celso, a flauta que você tocou no final do seminário foi uma coisa muito louca. A sensação foi de um arrepio do corpo ao fundo de nossa, muito louca sensação. Pois é, Juteba. Essa flauta... Então vamos lá. Por que eu tenho contado esse monte de loucuras aqui que acontece? Primeiro porque a gente precisa identificar, saber onde está o problema, né? Ou pelo menos uma parte deles. E aí vem o remédio, a gente tem que ter o remédio. Primeiro remédio, você se sintonizar com o maior positivo possível. Expandir a sua força e pensar positivo mesmo assim. Por quê? Porque a sua frequência afunda se você não fizer isso. Não tem opção. Ou a gente se dá a mão, por isso que nós precisamos de gente. Não adianta meia dúzia, nós precisamos de muita gente. Para dar a mão para o outro e elevar. O mundo está caindo. Tá, mas a gente vai fazer o que a gente puder. Nós vamos fazer o que pudermos fazer para elevar o máximo de pessoas possível. Por isso eu mandei, né? Não mandei nada. Eu pedi para assistir e coloquei como sugestão o filme Tomorrowland, que fala muito sobre isso. A luz, imagina, uma lâmpada, uma vela, ilumina um quarto escuro de escuridão. Quarto grande de escuridão. Quarto escuro de escuridão também forcei a barra, né? Um quarto grande de escuridão. Uma vela. Imagina várias. E é por isso que o outro lado tem tecnologia de todo jeito para acabar com você. E é isso que eu quero falar hoje, né? Até agora não comecei a falar sobre o de hoje, porque eu estou vendo aqui vocês comentando e estou adorando isso. Estou achando isso maravilhoso. Obrigado. Porque comentar, falar, trazer coisas construtivas faz parte de movimentar a energia. Eu não posso ficar falando sozinho, né? Não posso ficar aqui falando sozinho. A gente tem que ter esse fluxo e aí a coisa pega fogo, um ajuda o outro, um incentiva o outro e vamos que vamos. O professor Fábio está aí também, agora que eu vi, boa noite. O professor Fábio já está na ponta da agulha aí, né? Show de bola. Gustavo, José Rogério, hoje eu não consegui falar o nome das pessoas, desculpa. Eu gosto sempre de dar um oi aqui para as pessoas, mas hoje eu não consegui, sejam todos muito bem-vindos. Tá ok? Então, o que eu queria começar a falar hoje aqui? Vamos lá. Espero que vocês tenham acendido a vela, né? Eu sempre peço para acender a vela, porque a vela é uma referência da luz. Vela, não é a luz artificial, tá? Que traz essa frequência ainda benéfica para nos remeter ao Sol, que o Sol nos manda informação. Por isso que o chemtrail quer tampar o Sol da gente, para a gente perder a informação positiva devida. Sem Sol, a vida vai embora. A vida como nós conhecemos. Existem outros seres que vivem sem Sol, mas aí são outros, não é a nossa. Nós dependemos ainda do Sol. Deixa eu ver para onde que eu vou começar hoje. Eu tenho assuntos aqui totalmente distintos. Eu vou ser um pouquinho mais ameno hoje em relação a algumas informações. Muitas pessoas perguntaram sobre as palavras, né? Então, olha só. O modo de utilizarmos as palavras estão distorcidas, invertidas, surrealistas. Por exemplo, Palácio dos Pães. Aí eu passei na frente do Palácio dos Pães e não tem palácio nenhum. É o raio de uma padaria chumbreca, feia, fedida. E está escrito Palácio dos Pães. Arena Lanchonete. Você vai ver a arena, não tem arena nenhuma. É um troço lá no meio da esquina, Arena Lanchonete. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Nós não estamos dando o devido valor às palavras. Nós estamos fazendo sacrilégio com as palavras. Muita gente sabe
que ET não fala muito. Né? Vamos imaginar um ET, uma pessoa avançada, evoluída. Vou colocar esse ET como extraterrestre só como imagem, tá? Não venham aí depois, mas tem uns caras dodói, né? Mas não existe extraterrestre, é tudo intraterrestre. Não, mas todos nós somos, e outros, todos nós somos extraterrestres. Não estou falando disso, gente. Estou falando uma referência, tá? Que o povo é dodói demais, o povo é muito chatinho de vez em quando. Então imagina um ser diferente, que a gente tem por hábito de chamar de extraterrestre, que já está num patamar muito superior ao nosso. Eles não falam. Por quê? Porque eles têm respeito ao verbo. Porque se ele falar, o negócio acontece. Se ele fala, faça-se luz, faça-se a luz. Então, por isso que eles transmitem por pensamento. Colocam a ideia já dentro da minha cabeça, eu coloco uma ideia dentro dele. Porque se eu usar o verbo, que é a ação, a coisa acontece. Então, se eu falo que eu vou montar um palácio dos pães, eu tenho que honrar a palavra palácio e fazer pelo menos que seja uma padaria bonita, com tipo um palácio mesmo. Por isso que hoje é uma loucura. Você procura coisas divinas e encontra sabe o quê? Vamos fazer um teste agora. Vamos fazer um teste agora, gente. Olha só. Todos vocês, por favor, entra no Google agora, abre uma janela aí separada, entra no Google e digita isso aqui, de inglês, é o divino em inglês, divine. Ó, coloquei. Entra lá no Google agora, eu espero vocês, abre uma janela separada, digita divine. E põe lá em imagens. E olha o que vai aparecer. Tá? Divine, que é em inglês divine. Divino. Certo? E olha o que vai aparecer. Se tem dodói aqui, problema seu. Eu não estou falando dessa coisa em si. Estou falando da palavra divine. Tá? Porque tem gente que faz loucura com tudo. Mas eu acho que esse povo nem aparece mais aqui, que sabe que não vai ter pano para manga para ele. Estão fazendo? Escreve aqui. Enquanto isso eu leio. A Zilda Vargas. Seminário trouxe muitas informações novas e aguçou minha curiosidade. Quero assistir o segundo, mas não vou estar em casa no dia 24. Estarei em Uberaba com o Ivan. Quero ver se consigo assistir no final de semana quando voltar. Então, Zilda, para você dá para a gente fazer esse esquema, né? Para essas pessoas dá para a gente fazer esse esquema. Porque tudo isso depois eu também tenho que acertar as contas, tem todos os detalhes. Então aí dá para a gente fazer, liberar para algumas pessoas a gravação, quem não puder assistir ao vivo. Tá? Mas somente nesse caso. Como assim não tem opção eu voltar para a igreja? Opções é que não falta preencher. As pessoas estão discutindo aqui sobre o que eu falei. Minha Fox está funcionando, a resposta nas conscientizações somos multidimensionais. Programa Farol da Terra gravados no YouTube, a vela ajuda a assimilar a informação. Ou isso é somente transmissão ao vivo? Não, você pode usar isso sempre, Marco, Silvio, tá? Sempre, sempre. Tá, então vocês viram o que aparece na palavra divine? Pois é. Então vocês clicaram divine e colocaram em imagens, tá? Todo mundo fez isso? Esse é o nosso mundo, gente. Realidade atualizado. E não participar desse sistema maluco, doido aí, esfarrapado. Então é um exemplo simples, mas que mostra a realidade. A palavra divino tem que, no mínimo, no começo, ter significado, o que é imagens divinas, etc, etc, etc. E não aquilo que a porca sociedade quer. Esse é apenas um exemplo. Um exemplo. Tem um monte de exemplo. Só que só a gente que fuça essas coisas, né, que está atrás, que tem a percepção
já mais aguçada, é que entende. E por isso que a gente é sempre considerado como bicho esquisito. Em alguns casos, até como postaram aqui um vídeo do Osho, uma ameaça para a sociedade, né? E o que eu posso fazer, né? Se a sociedade gosta disso. Eu falei semana passada, ó, posso colocar o e-mail aqui de pessoas que atazanam a nossa vida para a gente não ter mais uma Biovida, uma loja para fornecer produtos ótimos para vocês irem atrás e atazanar a vida dessas pessoas? Ninguém respondeu nada. A gente leva bordoado o tempo todo aqui, responde e-mails loucos o tempo todo aqui. É cheio de dodói. Cheio de... Vou falar de novo, tá? Desculpa aí, gente. Mas é a única palavra que eu encontro para falar para essas pessoas sem falar um palavrão muito forte. Cheio de viadinho. Tá? Não no sentido da opção sexual, no sentido mesmo de xingar. Cheio de dodóizinho. Né? Então, posso colocar o e-mail do povo aqui para vocês atazanarem eles, ir atrás, dar uma de hacker, contratar hackers para nos ajudar, dar um basta nesse povo que gosta de destruir o que é de bom? Mas não, fica todo mundo assim, eu não vou me envolver. Por isso que a gente perde espaço e por isso que o mundo tá essa porcaria. Deixa eu ver o que mais eu vou passar aqui para vocês hoje. Tá? Então, eu vou pedir para vocês ouvirem, tá? Vocês vão ouvir um vídeo do professor Ariano Suassuna. Eu vou colocar o vídeo aqui, vocês vão ouvir esse vídeo. Tá bom? Só um minutinho. Eu escolhi essa banda por duas coisas. Primeiro que eu não vi. Eu normalmente não ouço não, mas eu estava com a televisão ligada, ela apareceu. Eu estava numa banda. Eu dei uma pausa aqui. Eu dei uma pausa aqui só pelo seguinte. É o professor Ariano Suassuna, tá? Eu vou colocar até o link do vídeo aí, se você quiser ver depois com calma. Já é uma pessoa de idade, então ele tem uma voz um pouquinho complicada de ouvir por uma pessoa de idade. Então, eu conto com a sua paciência, tá bom? Calypso. Aquilo era paraense. Mas ela tem atuação nacional. Bom, aí eu estava em casa, descansando, liguei a televisão, estava essa banda Calypso. Aí eles cantaram uma música que eu vou tentar reproduzir para vocês. Ela estava cantando o seguinte: se você quiser me conquistar, você tem que suar. Eu já achei ruim. Ela achou tão bom que resolveu fazer variações. Se você quiser me conquistar, você tem que balançar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Eu neto mais novo. O não mais velho, pelo contrário. O meu neto mais velho, João, ele chegou um dia, disse para mim: vovô, não fale mal da banda Calypso não, porque tem coisa muito pior. Você quer que eu moche? Se é pior que a banda Calypso, eu mochi. Mas depois eu vi que realmente é uma injustiça estar falando só da Calypso. Mas entendo bem, não é assinatura com a Calypso, não. É que a Calypso aí é emblemática, todos eles. Então, mas ele levando em conta isso, ele me disse: eu passei um tempo sem falar mal. Mas depois eu voltei. E estava na primeira página uma matéria, não sei se daí vai dar para você ler. Preferência nacional. Preferência nacional.
Sabe quem é? A banda Calypso. Dá por preferência nacional. Fiquei com vontade de escrever agora, iniciação de um brasileiro. Mas como eu disse, tinha deixado de falar, até que saiu essa matéria. E eu não fiquei tão zangado com a manchete, não. Foi com esse texto aqui, publicado no corpo da matéria. E esse camarada é um. Pronto. Esse aqui, eu vou fazer um discurso no túmulo dele contra. Eu vou fazer. Porque ele vai correr e eu não vou. Repare bem, a Calypso é a verdade do povo brasileiro. Eu me sinto insultado. A verdade do povo brasileiro é ser um não é? Repare, é a verdade do povo brasileiro. O Chininha é um guitarrista genial. Eu sou escritor brasileiro. Meu material de trabalho é a língua portuguesa. Se eu admito, se eu uso o adjetivo genial, o Chininha, o que é que eu vou dizer de meu povo? Então, amigos, espero que vocês tenham ouvido aí, né? Olá, espero que vocês tenham ouvido. Só vou informar o pessoal que estava assistindo pelo vídeo, que quando eu coloco o vídeo aqui, às vezes não vai o som, né? Eu esqueci desse detalhe. Então, quem estava no vídeo não assistiu, não ouviu o que o professor Ariano Suassuna comentou, mas eu postei o link. Aí eu vou ver se posto no vídeo também depois e vocês assistem, tá? Que agora tem essas duas transmissões, eu faço tanto ao vivo na rádio quanto pelo Hangout. Aí esqueci desse detalhe. Grande paraibano de Taperoá, valeu, Celso, pela referência de Ariano sobre a pseudocultura que ele denuncia. Pois é, Adelson Freitas, é isso, nós temos. O pessoal está pedindo para passar e-mail, né? Então vou passar. Semana que vem eu passo alguns e-mails para vocês entrarem em contato com um monte de dodói que tem por aí. Hoje não tá fácil aqui comigo, tá? Nem pensei que alguém fosse querer, porque eu sempre falo, ninguém faz nada, né? Impressionante. Então, eu passei aí esse áudio, porque é isso, né? Você fala, pô, cara, legal, pô, cara, não sei o que lá, pô, cara, é isso, é demais. E não é nada demais. Aí a gente fica sem referência para falar quando uma coisa realmente é demais. Né? Palácio dos colchões, como eu falei, o palácio aí dos sorvetes, tem um monte de palácio, você vai lá, não tem nada de palácio. Nós temos que usar as palavras com reverência. E quando nós perdemos a reverência das palavras, tudo vira bagunça. Tudo assume. Parece uma coisa boba, mas não é. Entendeu? Parece uma coisa boba, mas aí que começa. Quando você começa a desclassificar as palavras, ou até aquilo que se faz com a língua inglesa. O Daniel pediu aqui, mas é que eu não preparei hoje. Eu tenho muitos exemplos e de cabeça às vezes foge. Eu tenho que escrever para não esquecer. Dos exemplos, que muitos dá para adaptar na língua portuguesa, mas no inglês usa-se palavras terríveis no meio de palavras que têm um significado, mas no final é outro. Por quê? Porque sabes que o subconsciente capta só aquilo que está mais forte. Eu dei o exemplo da Espanha, né? Spain, que é dor. O povo espanhol. Já viu as músicas espanholas? Aquelas músicas, tango, rumba. É um sofrimento. Eles cantam no sofrimento e aquilo fica, né? Principalmente a Espanha antiga. Agora a coisa mudou um pouquinho. Mas toda hora que você fala Spain, 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 em inglês é pain, 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 dor, dor, dor. Então você está emitindo dor para aquele povo. E o povo não sacou isso ainda.
Assim como eu falei da palavra amor, que vem dos guerreiros violentos, que significa violência e não amor. Tem uma sequência de palavras, mas eu vou preparar para a gente falar isso, tá? Que tanto serve para o português quanto para o inglês. E graças a Deus eu não estou pensando mais sozinho, porque até então eu sempre achei que eu fosse louco. Fado de Portugal, que dureza, pô. Rubens! Pois é, Rubens. É aquele sofrimento, aquela dor, né, que tem aquela coisa enraizada. E tem um estudo da palavra Portugal também, tá? Que nem existe a tradução oficial e existe a tradução mais velada da coisa. Eu já vi alguma coisa da palavra Portugal que eu não lembro agora o que é. Mas a gente inverte tudo para o negativo nas palavras, nas frases e em algumas línguas. É um negócio complicado. Então toda vez que se fala Spain, você está falando para o povo da Espanha. Tudo, como diz a Débora, nivelado para baixo. Infelizmente, é isso. Deixa eu trazer aqui. Eu tenho duas informações, dois temas. Galera, se alguém puder avisar aí no chat, caiu a energia aqui, apagou tudo. E eu vou tentar voltar. Caiu, mas já voltou, tá? Mas vamos ver se não cai de novo. Avisa lá no chat pra mim, por favor. Galera, minha energia caiu aqui. Se alguém puder avisar no chat lá. Tá? Foi só apagou e voltou. Já eu entro de volta. Se você ouvir isso em tempo, digita no chat lá pra mim, por favor. Vai demorar uns 5 minutinhos até eu colocar tudo no ar aqui, tá? Olá, amigos, Rádio da Terra, espero que vocês estejam me ouvindo. O computador aqui tá voltando ainda, eu não consigo visualizá-los, eu só consigo mandar a mensagem. Deu um pico de luz e desligou tudo, tá? Então meu chat ficou fora do ar, só o computador aqui da rádio que transmite o áudio é que está funcionando. O vídeo caiu e não vou conseguir retornar mais no vídeo, tá? Então vamos ficar só no áudio na Rádio da Terra. Peço para que vocês divulguem aí, ficar só no áudio da Rádio da Terra, que no vídeo não dá para voltar mais, porque demoraria muito tempo para eu fazer todos os links novamente, tá bom? Eu vou só fazer a conexão aqui com o professor Fábio daqui a pouquinho. Tem que ver se ele não caiu também, porque onde ele mora é comum cair a energia elétrica. E quando cai aqui, nem sempre cai lá, mas pode ser que tenha acontecido a mesma coisa. Só vou pedir para vocês um momentinho. Eu estou passando recado aqui nos grupos para o povo avisar um ou outro aí. Só um minutinho que eu já estou voltando, tá ok? Agora está começando a voltar aqui. Só mais um momento, por gentileza. Tem que entrar de novo no site da rádio. Deu um apagão aqui. E o computador que eu faço uma das conexões não está
não está entrando. Só um momentinho. Na realidade, eu nem sei se vocês estão me ouvindo, mas eu acho que sim. Aqui um dos computadores aqui apagou mesmo. Aí ficamos total sem conexão. Estou ajustando aqui. São 2 computadores. E o computador que trabalha com mais informação foi o que apagou. Esse que vocês estão me ouvindo é só o que transmite o áudio para a Rádio da Terra. Então, assim que eu conseguir retornar aqui o contato, que eu vou ter que fazer a conexão com o professor Fábio, a gente vai direto com ele, tá? Mas eu preciso fazer tudo voltar ao que é o normal. Tô começando aos pouquinhos a voltar. Só mais um momento, por gentileza. Eu vou ter que fazer a conexão no Hangout também, para chamá-lo pelo Hangout, tá? Então, é um momento aí de aguardar. Só mais um momentinho que nós precisamos aguardar tudo funcionar. Aí peço para que vocês coloquem, digite no chat aí, né, se estão me ouvindo bem. E que eu preciso refazer as conexões aqui para chamar o professor Fábio. Só mais um momento, por gentileza. Então nem vou falar o assunto que eu ia falar. A coisa pegou fogo, acabou na hora. Eu ia entrar num assunto novo que é complexo também. E aí já deu pau. Tem que digitar. E tem uma novidade também, gente. Em breve aí, eu não sei exatamente quando, mas vai ser numa quarta-feira. Teremos um programa com o professor Fábio. Vai ser um programa gravado. Sempre que possível ele vai estar no chat. O nome do programa é Toca do Druida. Ele vai comentar sobre tudo que está rolando aí no mundo, mas de uma forma oculta, né? O que está por trás de um monte de acontecimentos no mundo. Então, professor Fábio, se você estiver me ouvindo, eu peço para que você entre nesse momento lá no seu Facebook, que eu vou ter que repassar o link. É um novo link, tudo mudou. Quando eu entro e saio aqui, é uma nova conexão. Então, um novo link, eu peço para que você entre e acesse o novo link que eu acabei de postar no seu Facebook, que eu acho que vai ser mais rápido, tá? Então, eu estou já aguardando a sua presença aqui. Então, iniciando, deixa eu entrar. Agora que eu vou conseguir entrar na rádio para ver se vocês estão me ouvindo, tá? Não consegui entrar na rádio ainda. Estou direto aqui com o professor. Ok, voltou, caiu energia, faltou energia, tá? Colocou aqui. Queda de energia com Celso. Valeu, obrigado, gente. Agora que eu vi que deu tudo certo aqui. Então é só fazer a conexão com o professor Fábio. Estão me ouvindo bem, né? Só coloca aí agora, que agora estou vendo vocês. Se vocês estão me ouvindo bem. Professor Fábio, será que ele está aqui ainda? Se ele estiver aqui, tá. Então a conexão dele não caiu, foi só a minha. Então, Fábio, já estou te aguardando aqui clica lá no link que eu acabei de mandar para você no seu Facebook. E aí você já vai fazer a conexão direto aqui comigo. O professor Fábio já está chegando. Já entrou aqui. Só um minutinho, Fábio. Só um minutinho que eu vou passar o link. Então, eu vou passar um novo link do vídeo. Se alguém quiser continuar acompanhando por vídeo, acabei de passar o vídeo. Ficaram muito impressionados e satisfeitos. Acho que para a gente é um motivo de alegria, porque nossa proposta, como já falamos várias vezes, é de mostrar uma ufologia real, né? Não essa ufologia que é construída apenas para vender livro, vender DVD, vender revista, enfim. Uma ufologia que tem o seu valor, mas que com todos esses anos de trabalho não descobriu nada, não comprovou nada, eu diria até que de forma até proposital,
porque as provas fazem com que os ufólogos sigam por um caminho que vai ser um caminho totalmente diferente desse capitalismo que está aí. E como muitos ufólogos não querem abandonar esse mundo capitalista, acaba que eles não seguem pelo caminho correto e ficam aí como um gato correndo atrás do próprio rabo, né? Ou aquele famoso símbolo do Ouroboros, a serpente engolindo a própria cauda, num ciclo ou num círculo vicioso, viciado, e que nunca tem respostas concretas, né? Eu vejo que a ufologia atual, essa mais difundida, não quer comprometimento, não quer polêmica, não quer briga com as autoridades, né? Não quer briga com os governos instituídos. E aí é fácil, né? Porque você lança aí meia dúzia de livros falando um monte de besteira. As pessoas que em geral não têm acesso a essas informações e têm dinheiro vão lá e compram, porque querem ter a informação. E aí acaba se criando aí uma grande quantidade de pessoas pseudo-informadas, né? Então a ufoarqueologia, que é esse nosso seminário, nós vamos ter 4 aulas de ufoarqueologia. Vamos agora para a segunda, né, no dia 24. Essas aulas de ufoarqueologia nesse seminário vão tem como objetivo principal mostrar para as pessoas quem são realmente esses supostos extraterrestres, esses discos voadores, a relação que tem direta com a humanidade, né? O que eles vêm fazer aqui realmente. Existe uma teoria, Celso, que está sendo muito difundida pela internet, de que existem ETs trabalhando em parceria com os governos, né? Que eles querem dominar a humanidade e tal. Pensem comigo, se eles quisessem dominar a humanidade mesmo, seria muito mais fácil para eles dominar a humanidade na Idade Média, lá no tempo do Paleolítico, ou hoje em dia? O que será que o pessoal do grupo aí da Rádio da Terra acha? Seria muito mais... Escreve aí, turma. Vamos ver o que vocês acham. Não responde ainda, Fábio. Vamos ver o que o povo fala aí. Legal. Então enquanto eles respondem, eu vou tocando aí a conversa, falar do nosso próximo seminário. Nós vamos dar sequência, né? Como foi prometido, nós vamos abordar a verdadeira Atlântida, que não é a Atlântida que vocês têm acesso através de YouTube, de History Channel e de alguns livros. A verdadeira Atlântida, ela data de muito mais de 11 milhões de anos. A relação dessa Atlântida com o nosso país, o Brasil, e a relação do próprio Brasil com a colonização de uma civilização que mais tarde recebeu o nome de civilização egípcia. Pouca gente sabe, e nós vamos provar isso através de documentos oficiais, e vocês vão poder anotar e pesquisar por si mesmos, de que o Egito, que é considerado aí o berço da civilização, os faraós, as pirâmides, aqueles templos suntuosos, alguns dizem até que os egípcios eram extraterrestres, tudo especulação. A grande verdade é que o povo que deu origem à nação egípcia veio do Brasil, né? Ou melhor, saiu daqui do Brasil e foi para lá. Então, o Egito, na verdade, teve origem com os nativos daqui do nosso país. E eu digo brasileiros porque já se chamava Brasil aqui, né? O nome Brasil não é um nome moderno, dado aí pouco tempo pelos portugueses, 1500, 1530, como dizem os livros de história, né? Aqui já se chamava Brasil. Inclusive eu deixo aí para que vocês pesquisem até o seminário, que nós vamos abordar isso também, que existiam dois continentes chamados de Brasil. O continente Brasil aqui na América do Sul e um continente chamado Brasil lá na América do Norte. Ambos eram continentes que faziam parte da Atlântida. E o do norte era chamado de Rai Brasil, e o Brasil aqui que nós moramos era chamado de Bradesir Brasil. Então, esses dois continentes
no caso nosso, existe até hoje, e o Rai Brasil desapareceu com um cataclismo que houve aí alguns milhares de anos atrás. Vamos abordar isso no seminário, vamos mostrar os mapas que estão hoje disponíveis para as pessoas em vários museus de arqueologia do mundo todo. Pessoas que viajarem um dia aí para fora vão poder comprovar isso. A gente vai dar até o museu onde se encontram esses mapas, que mostram ali continentes, civilizações, que hoje a nossa atual ciência diz que nunca existiu e que não existe, né? Também vamos falar, como foi prometido, dessa relação direta desses povos antigos com os discos voadores e mostrar para todos que a verdadeira origem dos discos voadores que são vistos aí no nosso planeta não diretamente não tem nada a ver com o que é divulgado, né? Ou seja, que eles tenham vindo aí de outro planeta, coisas do tipo. Até vieram alguns, mas há muitos milhões de anos atrás. Né? E também, Celso, para passar a palavra para você aí, nós mostramos no primeiro seminário uma tabela evolucionária segundo a ciência oficial, né? Saindo do hominídeo e chegando até o Homo erectus e o Homo sapiens. E falamos também lá de que há o que a ciência chama de elo perdido, ou seja, algum ser naquela escala evolutiva de que eles não encontraram vestígios, que faria essa conexão, faria literalmente esse elo, né, entre raças hominoides e hominídeas antigas com as raças do Homo erectus e Homo sapiens. A ciência não consegue deixar claro isso com o que ela dispõe. Ela diz que não consegue comprovar como que houve essa mudança tão abrupta do Homo erectus e do Homo sapiens em relação aos hominídeos antigos, né? Ao procônsul e aqueles outros. Ela não consegue, ela afirma que houve essa evolução, mas ela não consegue provar, e isso entrou para a história com a famoso jargão aí de elo perdido. Nós vamos mostrar que existe sim essa ligação, eles sabem disso, mas não divulgam, né? Existe um tipo de homem, né? Um tipo de ser que fazia parte dessa escala evolucionária e que eles não divulgam de propósito. E por que eles não divulgam? Vamos mostrar no seminário o porquê disso. E posso adiantar aqui, para aqueles que não poderão participar do seminário, posso até dar uma pista. Eles não divulgam simplesmente porque esse tipo de homem continua existindo até hoje. Esse tipo de ser, que vamos falar o nome, mostrar as ossadas, os fósseis, estudos comprovando isso, esse tipo de ser ainda existe. E você aí, meu amigo, minha amiga da Rádio da Terra, muitas vezes pode conviver com um desses, ou trabalhar com um desses, ou ser vizinho de um desses e não sabe, né? E também posso adiantar que esse ser que eu estou me referindo, que é esse famoso elo perdido, que propositalmente a ciência não divulga, as autoridades escondem, né? Esses seres existem sim. E hoje fazem parte de uma grande elite no planeta e que está aí sendo responsável pelo HAARP, pelo chemtrail, pelo Zika vírus, pelo gripe suína, pelo ebola, AIDS, pelo câncer e todo tipo de doença de vírus, bactérias e enfim, e algumas doenças astrais até que não existem na matéria, mas eles mentem, fazem com que as pessoas acreditem e a pessoa acaba se adoentando mesmo, né? Então é isso, Celso. Fábio, o pessoal respondeu aqui no Paleolítico. Seria mais fácil, né? Foi a resposta da maioria aqui. Perfeito, parabéns a todos. Foi um pouquinho antes, mas a idade é essa mesmo. É muito mais fácil você dominar a humanidade lá atrás do que dominar hoje. Então dizer que isso está vendendo muito livro, está fazendo muito filme, né? De que os extraterrestres estão prestes a invadir a Terra, de que os extraterrestres estão próximos de dominar a humanidade, de que há uma conspiração Illuminati. A verdade, isso já aconteceu desde antes do Paleolítico. E quem gosta de futebol aí vai entender o que eu vou falar.
O jogo que o time já está perdendo de 10-0, para você empatar e virar, você precisaria de pelo menos mais 90 minutos, né? Só que nós já estamos nos últimos 10 segundos da prorrogação. E para virar esse jogo a gente vai precisar de muito sacrifício, muito esforço. Literalmente lutar contra o tempo também. Essa dominação já aconteceu. Hoje o que nós vemos aí é apenas a fase final, em decorrência, nós vamos abordar no seminário, né, quando que ocorreu realmente essa dominação e como ocorreu. Houve uma grande guerra no planeta. A nossa, vamos chamar de raça, vamos falar nós humanos, Homo sapiens, nós nos revoltamos contra essa outra raça aí que estava dominando o planeta, que já estava aqui muito antes de nós, né? Vamos abordar isso também. E houve uma grande guerra, guerra no sentido, inclusive, nuclear. E os cataclismos que vieram depois no planeta acabaram por abafar muita coisa, né? Ocultar no fundo do mar muita coisa, nos desertos, enfim. E depois as próprias civilizações que sucederam também trataram de esconder o que tinha sobrado aí de tecnologia e tudo mais. Houve uma... Quem já assistiu o filme Nárnia vai lembrar que ele cita várias vezes em todos os episódios do Nárnia que era a era dos homens, né? Também no Senhor dos Anéis é citado isso várias vezes, de que os elfos iriam embora porque era chegada a era dos homens e tal. Após essa guerra, inclusive com intercessão de outras raças também, que não estavam diretamente ligadas a isso, houve um tratado onde essa humanidade nossa teria algum tempo livre aí, para provar que realmente merecia o seu livre arbítrio, ou seja, a plena liberdade nas suas ações. E esse tempo está chegando no fim, né? Aliás, já chegou, né? E todos esses milhares de anos nós fomos literalmente os próprios juízes e advogados de acusação e de defesa também, ou seja, nós tínhamos que provar que essa grande guerra que houve há milhões de anos atrás não foi em vão, e a humanidade conseguiria aí a sua liberdade. Quem assistiu o filme 10 mil anos antes de Cristo também vai perceber aí naquele final, quando a humanidade se livra daquele ET que morava na pirâmide lá. Filme do Star Wars também, todos os episódios do Star Wars, e esse recente agora, da Despertar da Força, também vai mostrar isso. Inclusive Star Wars é muito claro quando mostra a facção Illuminati do bem e a facção Illuminati do mal. São facções que trabalham no oculto aí, uma em favor da humanidade, a outra contra. Quem já leu os livros do Zacarias Sitchin também vai ver lá o Enlil contra a humanidade e o Enki a favor da humanidade. Enfim, alguns amigos aí da rádio podem perguntar, mas será que a humanidade é tão importante assim? Para o universo todo a gente pode até questionar, mas para esse planeta há uma importância sim. E nós vamos abordar no seminário, Celso. Você vê que eu estou apenas dando uma pincelada e mesmo assim está prolongando, porque é muito assunto. No próximo seminário a gente vai mostrar para os nossos amigos, além de tudo isso que eu falei, vai mostrar que essa dominação da raça humana já está em operação desde lá do Paleolítico, um pouco antes até, como os amigos responderam muito bem aí, e que tudo isso que é falado hoje, na verdade, é uma contra-informação para que a gente continue alienado aí e esses seres que são do elo perdido, esses seres, nós vamos mostrar quais são esses seres. Inclusive existe prova disso, não é teoria, não é especulação. Esses seres acabam por, vamos dizer, eles estão, o Império contra-ataca. Eles estão contra-atacando para retomar o poder no planeta, esse poder da superfície, porque nós estamos falando da humanidade de superfície, não estamos falando dos intraoceânicos, nem do intraterreno, que aí a conversa vai mais longe ainda. Mas essa humanidade de superfície precisa provar que merece o seu livre-arbítrio aqui. E eles estão trabalhando aí há milhões de anos já para provar que não, que nós não merecemos. Infelizmente, a gente acaba ajudando. E sobre o Papa, Celso, eu vi vocês falando do Papa.
Isso é interessante a gente comentar um pouquinho, porque ainda muitas pessoas ficam apegadas a essa aparência bonitinha, né, que está se fazendo. O que que você tem a nos dizer sobre isso? Dizem que as pessoas, em especial os brasileiros, têm mente curta. Eu não gosto disso, eu não acredito nisso, porque eu sou brasileiro, eu não tenho mente curta. Então, eu acho que isso aí é uma besteira que tenta incutir na mente das pessoas e as pessoas mais fracas acabam caindo nessa realmente. Mas ninguém tem mente curta, ninguém tem memória curta, enfim. E exatamente por termos uma memória muito boa, nós vamos lembrar aí do Papa Paulo VI, o Papa João XXIII. O Papa João XXIII teve uma visita no palácio, lá no Jardim do Vaticano, melhor dizendo. Teve uma visita de um extraterrestre, ele registrou isso no seu diário. E isso é disponível para todos pesquisarem aí. Papa João XXIII é visitado por extraterrestre e registra isso no seu diário. Inclusive, os dois mordomos que o serviam estavam acompanhando João XXIII nesse passeio no Jardim do Vaticano e viram a visita, né? Chegaram a ver a nave e viram o contato, né? E ele descreve no diário o teor dessa conversa com esse ser, que aí a gente fala extraterrestre porque é mais moda, né? Mas na verdade ele não era um ser extraterrestre, ele era um ser intraterreno. Depois tivemos o Papa Paulo VI, né? Por que eu estou citando esses dois? Porque foram os dois papas que entraram para a história da Igreja moderna, a Igreja Católica mais recente, como papas santíssimos, né? Papas carismáticos. O João XXIII, por exemplo, foi o papa que condenou os atentados de guerra, as chacinas, numa época em que os papas anteriores se omitiam, né? O Papa João XXIII foi o papa que começou o trabalho para a independência do Vaticano, que ainda pertencia à Itália e sofria pressão do fascismo. Depois ele escolheu como secretário direto o camarada que mais tarde seria o Papa Paulo VI, que foi simplesmente o Papa responsável por ter se colocado contra o fascismo na Itália. E por ter sido o Papa que viajou até Jerusalém e fez um tratado de reconhecimento, de amizade com a Igreja Católica Oriental, porque todos sabemos, a Igreja Católica Romana é uma igreja católica romana. Existem mais de 79 igrejas católicas não romanas. Existe a católica copta no Egito, existe a ortodoxa grega, existe a Igreja Católica de Antioquia. São várias igrejas cristãs, todas, cada uma tem o seu papa, o seu patriarca, e muitas não reconheciam o Vaticano, não reconheciam o Papa do Vaticano. O Papa Paulo VI entrou para a história por ter sido um papa carismático, que trabalhava com as criancinhas, que saía com os pés descalços na rua para alimentar os mendigos, e que fez esse tratado com a Igreja Católica de Jerusalém, reconciliando as duas igrejas, inclusive até hoje, né? Eles são igrejas irmãs e amigas. Antigamente, um padre de uma igreja católica romana não era reconhecido pelo padre da Igreja de Jerusalém e vice-versa. Por que eu estou dizendo isso também? Para lembrarmos do Papa João Paulo II, que até hoje é lembrado por muitos católicos e simpatizantes como um santo. Inclusive existem até ordens esotéricas, como a Ordem Rosa Cruz Egípcia, que já enviou uma carta para o Vaticano pedindo a canonização do João Paulo II, porque dentro da Ordem Rosa Cruz Egípcia, eles já consideram o Papa João Paulo II como um santo. E existe lá nos seus templos, inclusive em São Paulo, no Brasil, aqui no estado de São Paulo, existe um templo da Ordem Rosa Cruz Egípcia, e que não é a Ordem Rosa Cruz Amor, que não é Fraternitas, ela chama-se Ordem Rosa Cruz Egípcia. Ela tem vários quadros de personalidades que ela considera como homens santos da história. E esses Rosa Cruz egípcios consideram João Paulo II como santo, né? E muita gente criticou o Bento XVI na época, dizendo que ele tinha uma cara de ser malvado, de que não gostava dele, que ele não era simpático, e todo mundo tinha saudade do Papa João Paulo II. Exatamente por essas bibliotecas, nos jornais, na internet, vocês vão ver diversas teorias
todas mal fundamentadas e pessimamente construídas sobre o motivo da renúncia do Bento XVI. E os motivos mais aceitos e divulgados pela mídia são motivos muito pífios, e não houve nem aprofundamento nisso, né? Mas tem uma história muito grande por trás que revela a verdade sobre isso. Basicamente, posso dizer aqui, até pelo adiantado da hora, que o Papa Bento XVI foi obrigado a renunciar pela rejeição, porque o projeto de dominação sobre a população cristã passa diretamente por esse Papa. Embora as outras igrejas católicas do mundo tenham seus próprios papas, a maior igreja católica do mundo em poder, em dinheiro e quantidade de fiéis, de fato é a Católica Apostólica Romana. E passa diretamente pelo Papa do Vaticano essa relação de controle das massas cristãs em relação ao projeto mundial que já está a pleno vapor, que é de um governo único, mas não um governo único democrático, e sim um governo único ditatorial. E que para isso acontecer, precisa da unificação das igrejas. Essa unificação estava muito complicada de acontecer. O Papa Bento XVI não tinha esse carisma, e nos seus discursos, eu lembro que ele assumiu, logo no primeiro discurso dele, ele já disse que todo mundo, que ele era contra o ecumenismo e que todo mundo que não era católico romano iria para o inferno. Isso tem gravado, isso ocorreu ao mundo, e isso já foi o cartão de visita dele, né, já causando essa antipatia pelas pessoas. De maneira que a elite mundial não permitiu que esse Papa continuasse, né? Era um Papa teólogo, era um Papa doutor da igreja, muito racional, né, mercuriano mesmo, inteligente, estudioso, mas que não tinha esse jogo de cintura político que atendia os interesses do Vaticano. Então eles precisavam colocar no lugar desse Papa um Papa que atendesse aos interesses da elite, como todos deveriam atender, né? Na história da igreja, quem não atendeu o pedido teve que renunciar, quem não quis renunciar acabou envenenado. O Papa Bento XVI, como não é bobo, preferiu renunciar, né? Senão seria envenenado, ou levaria um tiro, qualquer coisa do tipo. E eles colocaram, então, um Papa que tivesse aparência muito próxima do João Paulo II, que fosse um Papa identificado com o povo, que tivesse toda uma mídia em cima dele, colocando ele como um homem santo, justo. E os discursos desse Papa, Papa Francisco, eu estou me referindo, foram e ainda são populistas, ou seja, discursos criados, arquitetados, planejados por uma equipe, diretamente objetivando agradar as pessoas, principalmente aqueles mais leigos, né, como a própria igreja chama de leigos. Então o Papa Francisco, ele é o lobo, como tivemos vários outros na história, ele é o lobo em pele de ovelha. É duro falar isso, e aí vocês podem perguntar, Fábio, comecei a te respeitar, mas agora te ouvindo falar isso, já começa a não respeitar mais. Bom, em relação a isso, quem pensar assim, eu respeito também, todos são livres para pensar o que quiserem, mas eu só peço que pesquisem mais, que tentem observar as incoerências da própria igreja e a incoerência entre o que o Papa Francisco fala e o que a igreja faz. Se ele, como Papa, fala certas coisas, teoricamente é porque ele quer que aquilo aconteça. Mas a igreja segue um caminho diferente. E ele, como chefe da igreja, deveria agir contrário àquilo. Não é? Mas ele não faz nada. Ele apenas discursa. Mas na prática ele não controla, ele não exige com que a igreja mude. Se vocês querem um exemplo, é só vocês pesquisarem no Google Papa Francisco beija a mão dos Rockefeller. É proibido pela Cúria Romana que o Papa beije a mão de qualquer autoridade do mundo. É tradição histórica de que as autoridades do mundo beijem a mão do Papa. E o Papa Francisco, nesse sentido de humildade, ele tem quebrado esse protocolo e beijado a mão de muita gente. E recentemente, na inauguração de um memorial judaico lá em Israel,
o Papa Francisco esteve com a família Rothschild e com a família Rockefeller, que são as famílias judias mais poderosas do mundo, que inauguraram esse memorial em homenagem aos judeus mortos lá pelo nazismo. E no encontro, o Papa Francisco cumprimentou a todos, até o presidente, primeiro-ministro de Israel, com um simples aperto de mão. Mas o Rockefeller, pai, chefe da família e dono das empresas do mundo, ele fez questão de curvar a sua cabeça em reverência e beijar as mãos do Rockefeller e também do patriarca da família Rothschild, mostrando aí a sua clara submissão a isso. Outra coisa que o Papa Francisco fala, mas na ação ele é incoerente. Ele acusa que os homossexuais são filhos, ele alega que os homossexuais são filhos de Deus e que todos têm direito. Até aí é um discurso populista que agrada a maioria homossexual, homoafetiva do mundo. Inclusive, chegou a abraçar, a beijar as mãos e a perdoar um bispo romano que tinha sido excomungado pelo Papa Bento XVI, porque esse bispo ele estava dando entrevista nas rádios, na época que o Bento XVI estava como Papa, e ele estava defendendo que os homossexuais tinham direito de serem ordenados padres, bispos e até papas. E escreveu diversos livros teológicos, tentando provar na Bíblia que, inclusive, Jesus Cristo era homossexual. E esses livros foram vendidos na Europa a milhões, tanto pelos homossexuais que queriam ler esses livros, como pelos héteros também, que queriam saber se aquilo tinha fundamento. O Bento XVI excomungou esse bispo, e o Papa Francisco, recentemente, renovou, resgatou, perdoou, trouxe de volta, reintegrou esse bispo à Cúria Romana, e isso foi transmitido pela TV, existem fotografias, existem imagens, vídeos das reportagens, onde o Papa perdoa esse bispo, beija a mão dele, e diz que se a igreja ouvisse esse bispo com outros ouvidos, né, enxergasse com outros olhos, muita coisa na igreja seria mudada. Ou seja, até aí, ele tem agido de acordo com o seu discurso. Porém, na prática, ele não autorizou a ordenação de padres homossexuais. Inclusive, existe dentro da legislação da igreja, que é chamada de legislação canônica, vários códigos de lei que proíbem a ordenação de homossexuais, inclusive de freiras, e que, caso sejam descobertos, têm que ser excomungados e expulsos da igreja. E alguns bispos fizeram pedido para que isso fosse retirado e dependia do Papa a assinatura, o aval para isso. E o Papa Francisco não autorizou. Então vejam que para a mídia o discurso e a aparência é uma, mas por trás as ações são outras. E por fim, se vocês pesquisarem no Tribunal de Haia, que é o Tribunal Internacional, que pela lei, pela Convenção de Haia, após a Segunda Guerra Mundial, todos os grandes conflitos internacionais, quando não forem resolvidos pelos próprios países, serão julgados por esse Supremo Tribunal de Haia. E lá corre, em segredo de justiça, 3 processos, um movido por um país africano e 2 movidos por pais, por familiares de crianças. Tanto esses pais como esse país africano estão processando, estão acusando o Papa Francisco de, no tempo em que era coordenador das missões jesuítas, antes de se tornar Papa, ele foi responsável por rituais satânicos onde crianças eram estupradas e devoradas em canibalismo. E esses pais, inclusive, apresentaram nos autos do processo fotografias e várias testemunhas que provam isso. Porém, isso, como sempre, não é divulgado pela mídia, que é uma mídia comprada, uma mídia dominada, e o Tribunal de Haia corre isso como segredo de justiça. Então, eu, Celso e outros malucos aí, que temos acesso a isso e contamos para todos vocês,
nós realmente colocamos nosso pescoço, nossa fama, nossa moral, nossa reputação em jogo. Porque é óbvio que isso parece muito espetacular para ser verdade. Né? Eu termino a minha fala devolvendo a palavra para o Celso, pedindo que vocês da Rádio da Terra espalhem para os seus amigos e que pesquisem mais. Está em curso já um grande propósito, um grande projeto de unificação das religiões, tudo com aquela máscara do somos todos um, o que é verdade, somos uma humanidade, né? Uma única unidade. Só que se pega isso chama-se demagogia. Pega-se uma coisa que é verdadeira, que realmente somos todos unos, todos um só, todos da mesma essência, da mesma fonte. Então pega-se essa verdade, mas adultera-se essa verdade, quando na prática usa-se essa verdade para a dominação das pessoas. Com a unificação das religiões, criando-se um dogma universal, vai ficar muito mais fácil de projetos políticos e econômicos serem colocados em ação. Né? Haja visto a grande dificuldade do capitalismo e dos Illuminati em dominarem o Oriente Médio, os países, principalmente os países árabes ali, é exatamente a questão religiosa. Se eles conseguirem contornar isso, eles vão dominar a última parte do mundo que eles ainda não dominam 100%. E isso passa diretamente pelo papel político do Papa, seja qual Papa for. E claro, 2016, por enquanto, esse Papa está sendo Francisco. Se vocês também repararem, é um dos papas, depois do João Paulo II, que mais mídia favorável teve. Né? Que mais ibope, propaganda, tentando passar para o povo que ele é um santo. Eu chego até a pensar, agora é uma ideia minha, viu, Celso? Eu não tenho prova disso, porque é um raciocínio próprio. Eu chego até a pensar se, de repente, a colocação do Papa Bento XVI, como aquele cara de cara fechada, aqueles discursos que fez a população católica ficar contra a própria igreja, discordando, que absurdo escolher um Papa desse. Eu fico pensando se já não foi de propósito mesmo, para o povo sentir saudade daquele Papa João Paulo, né? Que só não pôde continuar, claro, porque morreu. E aí criaram um ambiente favorável para colocar o Papa jesuíta, né? Que desde as profecias de São Malaquias já era descrito como o Papa que viria para consumar essa agenda, né? Essa agenda mundial de unificação das religiões. Mas aí é uma ideia minha, eu deixo essa ideia com os amigos aí para cada um tirar a sua própria conclusão. É isso, Celso. Falei muito hoje, para variar. Que bom. A única coisa que eu tenho para dizer nesse momento é o seguinte, gente. Quer saber mais? Dia 24, quarta-feira que vem, segundo seminário UFO Arqueologia, e óbvio que a gente entra em um monte de outros assuntos. Então, esteja junto com a gente. Professor Fábio, muito obrigado. Nem precisa falar mais nada. Recado está dado de todas as formas, para todos os lados. Que assim seja. Um abraço, Fábio. Que assim seja. Um abraço. Tudo de bom. É isso, amigos. Boa noite a vocês. E divulguem o nosso seminário. Segunda-feira que vem estaremos de volta aqui com o programa Farol da Terra. Amanhã o programa Saúde Integral. Quinta-feira com Ivandério Santos. Uma boa semana a todos.